Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Com esse texto nós estamos iniciando o nosso segundo vídeo acerca da soteriologia, a doutrina bíblica da salvação em Cristo Jesus. Nós vimos no primeiro vídeo que Deus criou o homem com um propósito. O propósito de criar um ser para o qual ele se revelasse e através dessa revelação o homem o conhecesse, através desse conhecimento o amasse e através desse amor o obedecesse, se sujeitasse a Deus. Esta é a verdadeira adoração, e Deus já estava procurando verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Deus criou todas as coisas para criar o homem. O homem, o principal ser da criação, a coroa da criação de Deus. Após vislumbrar este ser que Deus haveria de criar, Deus também percebeu que algo terrível iria acontecer. Uma vez concebido o propósito supremo para a criação do homem, Deus viu na sua presciência que um problema inevitável surgiria e atingiria o homem em cheio. Esse problema tem nome, chama-se o pecado. A obra da salvação foi planejada por Deus por causa do pecado do homem, para salvar o homem desse estado de pecado em que ele entrou. Portanto, antes de falarmos diretamente de como funciona a obra da salvação, conforme planejada por Deus, é necessário entendermos a sua causa, a sua razão de ser, que é o pecado do homem. Deus não é o criador do pecado, porque Deus é impecável e não tenta ninguém ao pecado. Tiago escreveu na sua epístola, Tiago capítulo 1, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Portanto, a origem do pecado jamais foi o coração de Deus, jamais foi a mente de Deus. O pecado se originou de forma misteriosa no coração de um anjo criado por Deus, o qual se transformou no adversário de Deus, Satanás ou o diabo. Em hebraico, Satã. Em aramaico, Satanás. Em grego, diabolos. Essas palavras, todas traduzidas para o português, significam adversário. O diabo, um anjo criado por Deus, se tornou adversário de Deus. Um texto do livro do profeta Ezequiel pode definir muito bem o que aconteceu com esse anjo. Ezequiel capítulo 28, versículo 15, está escrito: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Como essa iniquidade se achou neste anjo é um mistério. Não foi revelado a nós na Escritura Sagrada. Não sabemos, só Deus sabe. A expressão bíblica mais coerente para definir a origem do pecado no coração do diabo foi a expressão usada pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. O mistério da iniquidade. Naquela carta, Paulo escreveu, com efeito, o mistério da iniquidade já opera.
esse mistério da iniquidade começou a se operar no coração deste anjo criado por Deus. E esta é a origem do pecado. O pecado é um mal contagioso. O diabo conseguiu contagiar uma terça parte dos anjos criados por Deus. Os anjos são seres espirituais. Eles foram criados por Deus com o propósito de beneficiar os homens. Inclusive, eles têm lugar dentro da obra da salvação, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que define os anjos como seres celestiais enviados por Deus a serviço dos que hão de herdar a salvação. Os anjos são seres assexuados, eles não têm gênero masculino ou feminino, porque eles não foram criados para se multiplicarem. Os anjos não se multiplicam. O número de anjos que Deus criou é o número de anjos que existe e sempre vai existir. Esse número não foi revelado na Escritura na sua totalidade. Mas a Escritura revela que são muitos anjos. A Bíblia fala, usando uma expressão grega, de miríades, miríades ou milhares de anjos. Dentre todos os anjos criados por Deus, nós entendemos a partir do texto que traz a visão que o apóstolo João recebeu no Apocalipse e descreveu em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, é que nós entendemos que o diabo, esse anjo, em cujo coração foi concebido o mistério da iniquidade, o pecado, ele arrastou para o seu partido pecaminoso, contagiou com esse mesmo pecado uma terça parte dos anjos, de todos os anjos criados por Deus. O texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, declara o seguinte: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e as quais lançou para a terra. Essa terça parte das estrelas do céu representa a terça parte dos anjos criados por Deus. 2/3 desses anjos, portanto, permaneceram e permanecem e permanecerão para sempre no estado original em que foram criados de santidade. Mas uma terça parte se transformou em demônios. Os anjos caídos passaram a ser o que nós conhecemos pelo nome de demônios. Judas escreveu na sua epístola, Judas, irmão de Tiago e irmão de Jesus, por parte de Maria, escreveu na sua epístola, a epístola de Judas, antes do Apocalipse, que só tem um capítulo, no versículo 6 ele se referiu a esses demônios dizendo: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Portanto, Satanás e os anjos caídos foram para sempre expulsos do céu. Não houve mais lugar no céu para esses demônios e para o chefe desses demônios, o diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, está escrito que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando esse fato registrado em Apocalipse capítulo 12 ocorreu, Jesus estava na glória com o Pai e com o Espírito Santo,
E quando Jesus veio à terra, ele falou aos seus discípulos. Lucas escreveu, Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus disse: eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Quando foi que Jesus viu Satanás cair do céu como um relâmpago? Quando Satanás foi expulso do céu, juntamente com os demônios que faziam uma terça parte dos anjos criados por Deus. Portanto, esse mal terrível chamado pecado, que nasceu no coração desse anjo, é um mal tão contagioso que contagiou uma terça parte dos anjos de Deus, que viraram os demônios. Além de contagiar anjos, o pecado contagiou também o homem criado à imagem de Deus. O homem foi contagiado pelo pecado. Gênesis capítulo 3 é o texto que inicia com a contaminação do pecado na vida do homem. Nesse texto, nós podemos ler em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Assim, voltamos ao texto inicial. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Adão e Eva, o primeiro casal, criado por Deus à imagem e semelhança de Deus, criados homem e mulher, recebendo de Deus a ordem de procriar e encher a terra, foram colocados no jardim do Éden. O jardim do Éden representava uma espécie de laboratório, onde Deus testaria a sua principal obra criada, ou seja, o homem. No Éden, o homem foi provado e nesta prova ele saiu reprovado. A prova no Éden não era para a pessoa singular de Adão e a pessoa singular de Eva, a sua esposa. A prova era para a natureza humana e não apenas para aquelas duas pessoas. É porque muitas pessoas gostam de dizer, se eu estivesse no lugar de Adão ou no lugar de Eva, eu não cometeria esse mesmo erro. Não foram as pessoas que erraram, mas a natureza humana. Era a natureza humana que estava sendo colocada à prova, e essa natureza humana seria inevitavelmente reprovada diante desse grande mistério da iniquidade que é o pecado. Por isso, Adão e Eva, no jardim do Éden, estavam representando todos os seres humanos, todas as pessoas. E o pecado deles passa, então, a toda a humanidade. Por isso, Paulo escreveu em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Os anjos, dos anjos criados por Deus, uma terça parte foi contagiada pelo pecado. Mas dos homens criados por Deus, 100%. Todos os homens foram contaminados pelo pecado. Nos últimos tempos, não temos tido acesso a muitas pregações, a muitos ensinos que definam para nós o que realmente é o pecado. Quão terrível é o pecado.
O pecado trouxe para o homem uma total depravação. O ser humano, na face da terra, a humanidade se tornou uma humanidade totalmente depravada. O pecado atingiu o homem em toda a sua raiz, em toda a sua origem, e se manifesta em todas as suas ações, pensamentos, desejos, vontades e tudo que o homem realiza. Nós não temos ideia de quanto o pecado é iníquo, é devastador, é perverso e da profundidade de maldade que ele conseguiu causar na natureza humana. Só quando o Espírito Santo nos mostra, nos revela, nos convence de pecado, é que nós começamos a ter uma pequena ideia do estrago que o pecado fez na natureza humana, nesse ser que Deus criara a sua imagem e a sua semelhança. O pecado é tão terrível que ele fez da alma do homem, a alma que muitas vezes na Bíblia é chamada de coração ou de carne. Jesus chamou a alma de carne em Mateus capítulo 26, versículo 41, quando ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa carne a qual Jesus se referiu, é a alma. A alma humana foi a parte do ser humano principalmente atingida pelo pecado. Em outros textos da Bíblia, a alma também é chamada de coração, o coração do homem. E nós temos, dentre todos os textos que se referem à alma como o coração do homem, o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Nesse texto está declarado o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A resposta a essa pergunta é lógica. Deus conhece. Deus conhece todos os corações. Deus conhece todas as almas. Deus conhece todos os seres humanos. Mas este versículo 9 do capítulo 17 de Jeremias, ele traz uma definição completa do que aconteceu com a alma do ser humano pelo contágio do pecado. Jeremias começa dizendo assim, enganoso é o coração, ou seja, enganosa é a alma humana. A alma é a sede da mente, das emoções e da vontade. Pela alma nós pensamos, nós sentimos e nós queremos. O nosso corpo, ele é inocente. Ele é apenas o invólucro da alma. Ele é apenas a parte externa, material, física. Mas a alma invisível que habita em nosso corpo, que é a sede da mente, das emoções e da vontade, e que lidera o nosso corpo. O pecado não atingiu diretamente o corpo do homem, atingiu diretamente a alma do homem. A alma se tornou depravada, a alma se tornou pecaminosa. O homem se tornou pecaminoso em seus pensamentos, em seus sentimentos e nas suas vontades. E o homem vive correndo atrás de realizar estas vontades pecaminosas, esses desejos malignos, seguindo esses sentimentos corruptos e esses pensamentos depravados, e que ele mesmo acha que é justo e que não tem nada a ver e que não é pecador, porque o homem se tornou cego ao seu verdadeiro estado de pecado. Assim, Jeremias descreveu a alma do homem dessa forma: enganoso é
o coração. Enganosa é a alma. A alma humana é enganosa. Mas ele acrescenta uma coisa a título de comparação. O coração não é apenas enganoso, o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Não existe nada dentro de toda a criação de Deus mais enganoso do que o coração do homem. Para entendermos quão perverso o coração do homem se tornou pelo contágio do pecado. Jeremias ainda coloca o seguinte, que o coração do homem, esse coração enganoso, e mais enganoso do que todas as coisas, é um coração corrupto. A palavra corrupto, ela tem 3 conotações interessantes. A alma humana se tornou corrupta, corruptível e corruptora. Corrupta porque ela foi corrompida pelo contágio do pecado. Corruptora porque ela tem a capacidade de contagiar ainda mais o mundo inteiro com a sua depravação, com o seu pecado. E corruptível porque além de já estar corrompida, ela ainda participa de um processo dinâmico de continuidade dessa corrupção. Ou seja, a tendência do ser humano é piorar o grau de corrupção humana na sua própria vida, no seu interior e, por conseguinte, em toda a humanidade, em toda a face da terra. Isso se chama total depravação. Agora, Jeremias acrescentou ainda um advérbio dentro dessa característica de corrupção da alma. Ele disse, enganoso é o coração, mais enganoso do que todas as coisas. O coração é corrupto, não apenas corrupto, o coração é desesperadamente corrupto. Que coisa lastimável aconteceu com o ser humano. O ser humano que foi criado para ser o principal ser da criação de Deus. A coroa da criação de Deus. Ele se tornou, por assim dizer, o pior ser da criação. Mais até do que os anjos. Porque os anjos, 1/3 foi contagiada pelo pecado. Mas os homens, todos, sem exceção, todos pecaram. O pecado atingiu todos os homens. Todos os homens pecaram e os seus corações se tornaram enganosos, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corruptos. Corrupto nos 3 sentidos: corrupto, corruptível e corruptor. Isso se chama total depravação. Deus previu tudo isso, Deus previu que isso ia acontecer antes da criação do mundo. Assim que Deus estabeleceu, baixou o propósito de criar um ser para tudo aquilo que nós falamos no primeiro vídeo, para a Ele se revelar, para que Ele o conheça, para que conhecendo o ame e o amando o adore pela obediência, pela sujeição. Deus viu que esse homem inevitavelmente iria pecar. Então alguém poderia perguntar, como muitos já me perguntaram, se Deus já sabia que o homem inevitavelmente iria pecar, então por que o criou? Resposta a essa pergunta: porque o propósito primordial de Deus, de criar um ser para a Ele se revelar, teria sido frustrado pelo advento do pecado.
E assim, o pecado passaria a ser considerado mais poderoso do que Deus, uma vez que conseguiu frustrar todo o seu propósito. Sob a inspiração do Espírito Santo, Jó orou e ficou registrada a sua oração no livro de Jó, Jó 42, 2, quando ele orou a Deus dizendo: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Deus elaborou o plano da salvação para dar continuidade ao propósito primordial de criar um ser para a ele se revelar, a fim de que este o conheça, conhecendo o ame e amando o adore através da obediência, da sujeição. Ou seja, resumindo o que falamos até agora, Deus viu que o homem ia pecar, mas não por isso ele desistiu de criar o homem e desistiu do propósito que ele tinha para com o homem. O propósito de Deus permanece intacto. Deus ainda quer criar um ser para a ele se revelar plenamente. A primeira criação falhou porque todos pecaram. A obra da salvação é chamada, portanto, como nós já vimos anteriormente, de a nova criação. Para a primeira criação, Deus elaborou um protótipo, o primeiro homem, chamado Adão. Para a nova criação, tem um protótipo muito mais excelente, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que é chamado na Escritura de o último Adão ou o novo Adão. A velha criação foi no primeiro Adão e com ele decaiu. A nova criação, representada por todos quantos são alcançados pela obra da salvação elaborada por Deus em Cristo Jesus, o protótipo deles, o modelo deles é um modelo que não caiu, que não pecou, um modelo infalível, um modelo perfeito, o perfeito Filho de Deus, Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, Deus realizará o plano que ele teve antes da fundação do mundo, quando pensou em criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem e semelhança de Deus no homem se tornou corrompida. Como o homem se tornou corrupto pelo pecado, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. Algumas pessoas pensam que existe no ser humano ainda resquícios da imagem e semelhança de Deus. O pecado destruiu completamente a imagem e semelhança de Deus no homem. A salvação não é a recuperação daquela imagem perdida. A salvação é a construção de uma nova imagem, conforme Paulo descreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Para que sejamos a perfeita imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A salvação é a imagem de Jesus Cristo sendo formada nos salvos, dos que são alcançados pela obra da salvação. Posto então essa questão do pecado do homem, que é a razão da elaboração da obra da salvação, vamos entender passo a passo, ponto a ponto, acerca dessa tremenda obra de Deus, excelente obra de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus.
O objetivo final estabelecido por Deus no plano da salvação consiste em tirar do estado de pecado e de condenação todos os homens que o próprio Deus elegeu antes da fundação do mundo e os predestinou para a sua glória, a saber, para neles cumprir o seu propósito primordial. Por isso, a primeira coisa que temos que entender, que há uma diferença entre a primeira criação e a nova criação em vários sentidos. Um desses sentidos, pela primeira criação, Deus chamou a tudo e a todos à existência. Chamou do nada à existência. Em Romanos 4,17, Paulo escreveu: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O ato de chamar à existência as coisas que não existem é o ato da criação. Só Deus pode fazer isso. Só Deus chama à existência as coisas que não existem. Nós não existíamos e passamos a existir porque Ele nos chamou à existência. E isso vale para tudo que existe no universo. Por isso o apóstolo João escreveu em João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, pela primeira criação, Deus chamou todas as coisas, todos os seres à existência. Esse é o ato da criação. Pela nova criação, que é a obra da salvação, Deus arranca pela raiz os seus eleitos, aqueles que Ele escolheu, Ele os arranca do estado de condenação e os transporta para o estado de salvação em Cristo Jesus, ou seja, da morte espiritual para a vida eterna. Primeira criação, do nada para a existência. A nova criação, a salvação, da morte e da condenação para a vida eterna, para a salvação em Cristo Jesus. Só existem dois estados espirituais. O mundo espiritual, o campo espiritual, ele é composto apenas de dois estados. A palavra estado vem do verbo estar, onde alguém pode estar. Cada pessoa só pode estar em um desses dois estados. O estado de condenação é o estado no qual todos vêm ao mundo porque todos pecaram. Por isso Davi escreveu no Salmo 51, versículo 5, falando de si mesmo, mas sob a inspiração do Espírito de Deus, ele estava falando de toda a humanidade, quando ele disse: eis que eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Todos os seres humanos, desde o primeiro Adão, são concebidos, gerados e nascidos num estado espiritual de condenação. Ninguém nasce salvo, todos nascem sob a égide da condenação, da morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Todos nascem no estado de condenação. A salvação consiste no fato do próprio Deus arrancar pela raiz aqueles que Ele mesmo escolheu deste estado de condenação e os transportar para o estado de salvação.
O outro estado espiritual é esse, o estado de salvação. Espiritualmente, só existem dois estados: o estado de condenação e o estado de salvação. Todos vêm ao mundo no estado de condenação. Os salvos são aqueles que Deus, pelo seu poder, pela sua palavra, pelo seu evangelho, pelo seu Espírito e pela realização de toda a sua obra de salvação, ele arranca pela raiz do estado de condenação e transporta para o estado de salvação. Quem descreveu isso muito bem foi o apóstolo Paulo na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, onde Paulo escreveu assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse ele que começa o versículo, ele nos libertou, é Deus Pai. O Pai nos libertou. O verbo libertou, que aí está, que aparece em algumas traduções em português, em outras traduções, ao invés do verbo libertou, está tirou, ele nos tirou. Na verdade, Paulo escreveu o verbo em grego, e o verbo escrito em grego é o verbo desarraigou. Ou seja, ele usou o verbo desarraigar. Desarraigar é arrancar pela raiz. É como arrancar uma planta de um lugar pela raiz e replantá-la em outro lugar, em outro solo. Quando isso acontece aí na botânica, quando alguém arranca uma planta de algum lugar para replantá-la em outro solo, essa pessoa tira essa planta pela raiz e lava as raízes dessa planta, porque nem a terra, nem o solo onde ela estava plantada vai servir mais para ela de agora em diante. Ela é arrancada pela raiz, a raiz é condicionada, lavada e transportada para o outro solo aonde ela será plantada. É assim que esse versículo define o que Deus faz na obra da salvação. Ele nos arrancou pela raiz, ou seja, ele nos desarraigou do império das trevas. E império das trevas é como Paulo chama aqui o estado de condenação. O estado de condenação ao qual todos os homens vêm ao mundo é chamado aqui de o império das trevas. O império da escuridão, o domínio de Satanás, o domínio do pecado na vida do homem. Por isso o apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Por que o mundo inteiro jaz no maligno? Porque a humanidade permanece num estado de condenação, portanto, no império das trevas. Todos os salvos também estavam no império das trevas. E foi a ação do próprio Deus que os arrancou pela raiz desse estado de condenação, do império das trevas. E aí vem outro verbo do versículo. Ele nos desarraigou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. O verbo transportar está correto, é esse mesmo verbo usado pelo apóstolo Paulo também quando ele escreveu na língua grega. Deus nos arrancou pela raiz e nos transportou para outro estado. Do estado de condenação, império das trevas, ele nos transportou para o estado de salvação, que é chamado aqui neste versículo de o reino do Filho.
o reino de Cristo, o estado da salvação, cujo Salvador é Jesus Cristo, a quem Deus deu toda a autoridade nos céus e na terra, e que é chamado então de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o Pai, que é o dono de todo o reino de Deus, passou pela obra da salvação a autoridade do seu reino para o seu Filho Jesus. Por isso Jesus é o nosso Salvador e em Jesus os salvos têm duas palavras que Paulo colocou aqui no versículo 14: redenção e remissão dos pecados. Redenção é uma palavra que significa compra, ou seja, fomos comprados, fomos adquiridos por alto preço, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Ele nos comprou com o seu sangue, com o seu sacrifício, acerca do qual nós vamos falar muitas coisas ainda aqui dentro da Escritura Sagrada. E a remissão dos pecados representa o cancelamento da dívida. O que nós devíamos a Deus por causa do nosso pecado foi pago por Jesus Cristo, foi cancelado então o que nós devíamos. E aí vem Romanos capítulo 8, versículo 1, dizendo: portanto, de agora em diante, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque estar em Cristo Jesus é estar no estado de salvação, é estar no reino do Filho do amor de Deus, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. É assim que a obra da salvação é realizada na vida de todos os eleitos de Deus. Para a plena realização da obra da salvação, seriam necessários apenas 2 elementos. Então escute, 2 elementos apenas seriam necessários para a obra da salvação. Primeiro, um elemento necessário para a sua viabilização. Um elemento que tornaria possível a obra da salvação. E segundo, um elemento prático para a sua aplicação nos salvos. Um elemento necessário para a sua viabilização e um elemento prático para a sua aplicação. O primeiro elemento, que é o elemento necessário para a viabilização da obra da salvação, pode ser resumido em uma frase: o sangue do Cordeiro. O autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, ele escreveu que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão, a mesma palavra que nós acabamos de ler em Colossenses capítulo 3, versículo 14, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados, que é a isenção da culpa, que é o perdão pleno dos pecados, o pagamento total da dívida, o cancelamento total da dívida, essa remissão não existe sem derramamento de sangue. Derramamento de sangue representa castigo. A salvação envolve uma coisa muito importante, que é o perdão de Deus. Muitas pessoas têm uma ideia errada do que seja o perdão de Deus. O perdão não é o cancelamento de um castigo. Não existe pecado sem castigo. Todo pecado é castigado. A diferença é que os salvos têm os seus pecados castigados em Jesus. Como diz o corinho da harpa, o hino da harpa cristã.
Os pecados, meus pecados castigados em Jesus. Os salvos têm os seus pecados castigados em Jesus. E como Jesus recebeu por eles e no lugar deles o castigo, eles então recebem o perdão de Deus, a remissão dos pecados. Mas aqueles que não têm Jesus, eles mesmos receberão, no estado de eterna condenação, o castigo pelos seus pecados. Assim, não existe pecado sem castigo. O perdão não é o cancelamento do castigo. O perdão é a transferência do castigo. Ou melhor, o resultado da transferência do castigo. O castigo que era para nós foi transferido para Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós recebemos, como resultado disso, o perdão de Deus, a remissão dos pecados. É por isso que está escrito que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. João Batista, que veio como último profeta da antiga aliança, quando ele viu Jesus, ele disse para as pessoas que estavam ali onde ele estava pregando, preparando o caminho do Senhor. Isso está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é denominado então por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro fazendo alusão aos sacrifícios proféticos instituídos por Deus na antiga aliança para profetizarem que o próprio Deus providenciaria um cordeiro perfeito para ser sacrificado. Os cordeiros mortos no período da antiga aliança serviu para profetizar para aquele povo da antiga aliança que Deus iria enviar um cordeiro por ele mesmo preparado para ser sacrificado. João Batista aponta para Jesus dizendo: ele é este cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que quando o apóstolo Paulo faz uma alusão à Páscoa, que era uma festa cujo ponto central da festa era o sacrifício do cordeiro, ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O apóstolo Paulo chamou a Cristo Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. Os judeus precisavam de muitos cordeiros, que eram mortos todos os anos. Nós só precisamos de um cordeiro, que já foi morto de uma vez para sempre em nosso lugar. O nome dele é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é, portanto, o primeiro elemento. Sem derramamento de sangue, não há remissão, não há salvação. Tinha que haver um derramamento de sangue. Por isso, o Filho de Deus deveria ser sacrificado. Esse era o ponto central para a viabilização da obra da salvação. Este primeiro elemento, a saber, então, o sangue do Cordeiro, representa 4 atos, que nós devemos denominar como os 4 atos salvíficos sofridos por Jesus, o Filho de Deus,
para a plena viabilização da obra da salvação. Jesus teve que passar por 4 atos que ele não realizou, ele sofreu. Por isso são chamados, esses 4 atos podem ser chamados de o ministério passivo de Jesus. Jesus tem um ministério ativo, no qual ele pregou o evangelho, ele curou enfermos, ele realizou milagres. As coisas que Jesus, na voz ativa, ele realizou. Mas o ministério passivo de Jesus são coisas que ele não realizou, ele sofreu. Ele foi enviado para sofrer. Então, ele sofreu esses 4 atos que nós denominamos como os 4 atos salvíficos. Esses 4 atos salvíficos, que já foram realizados, foram planejados antes da fundação do mundo, quando foi planejada a obra da salvação. Por isso, até no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, está escrito: quando falaram da adoração da besta e da imagem da besta na terra e durante a grande tribulação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim morto desde a fundação do mundo, se a morte de Jesus de fato aconteceu há milênios depois da fundação do mundo? É porque quando Deus baixa um propósito, baixa um decreto, ele já está valendo, mesmo que determinados elementos deste propósito ainda precisam ser cumpridos. Mas já está valendo. Portanto, a Bíblia declara que Jesus foi morto no propósito de Deus desde a fundação do mundo, por isso já estava valendo a morte de Jesus para a salvação de todos aqueles que viveram na terra antes do momento histórico da vinda e da morte de Jesus na terra. Os 4 atos salvíficos de Jesus, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, portanto, são os seguintes: a encarnação, a morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus. Jesus foi encarnado, vamos ver o que isso significa. Jesus foi morto, Jesus foi ressuscitado e Jesus foi glorificado nos céus de novo, à direita do Pai. Esses são os 4 atos salvíficos: encarnação, morte, ressurreição e glorificação. Primeiro ato salvífico, portanto, a encarnação. João capítulo 1, versículo 14, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Para que a obra da salvação pudesse ser viabilizada, pudesse ser algo real, o plano consistia no fato de o Filho de Deus, Jesus Cristo, uma das pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho deveria receber a natureza humana. Isso significa a encarnação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que sempre, desde toda a eternidade, já existiu junto com o Pai e com o Espírito Santo, na sua natureza divina, para a obra da salvação, era necessário que ele recebesse também a natureza humana.
A recepção da natureza humana por parte de Jesus é o que nós chamamos aqui de encarnação. Este é o primeiro ato salvífico. Jesus, Deus, o Filho de Deus, sendo feito homem, recebendo natureza humana, recebendo um corpo humano, recebendo uma alma humana, recebendo uma vida humana. A partir desse momento, Jesus passa, então, a ter duas naturezas, diferente do Pai e diferente do Espírito Santo. O Pai continua por toda a eternidade apenas com a natureza divina. O Espírito Santo continua por toda a eternidade apenas com a natureza divina. Mas o Filho, Jesus Cristo, além da natureza divina, ele recebe também a natureza humana. Jesus passa a ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não é metade Deus e metade homem, não. É completamente Deus e completamente homem. Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, verdadeiro homem. Este é um dos grandes e profundos mistérios do cristianismo bíblico, do verdadeiro cristianismo. Crer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Uma única pessoa, mas com duas naturezas. A natureza divina, em toda a sua glória, em toda a sua perfeição, e a natureza humana, mas uma natureza humana não contaminada pelo pecado. Uma natureza humana pura, um homem puro, um homem santo, um homem digno, o Filho de Deus. Porque o cordeiro, mesmo os cordeiros que eram mortos no Antigo Testamento, eles deveriam ser cordeiros sem mácula, sem mancha, cordeiros sem defeito. Não podia ser um cordeiro manco, não podia ser um cordeiro cego, não podia ser um cordeiro que tivesse qualquer problema de saúde, tinha que ser um cordeiro sadio. Isso representava que, para a realização da obra da salvação, o Cordeiro de Deus, o seu Filho Jesus Cristo, feito homem, tinha que ser um homem santo, um homem perfeito, um homem não manchado pelo pecado, para poder então salvar aqueles que foram contaminados pelo mistério da iniquidade, pelo pecado. Jesus Cristo, portanto, feito homem, é o Cordeiro de Deus a ser sacrificado por aqueles que haveriam, de acordo com o propósito eterno estabelecido por Deus, de ser contemplados com essa excelente obra da salvação. Por isso a salvação é em Cristo Jesus. Ficamos aqui por enquanto com este primeiro ato salvífico, a encarnação, mediante a qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo Deus, se fez homem para ser o nosso Salvador.